Então, eu refleti ultimamente sobre um anseio que nós temos, de uma forma assim individual mesmo, e parece ser um comportamento da sociedade, a busca por um resultado rápido. E esse resultado rápido abrindo mão do esforço necessário para a conquista desses resultados, né? Então, eu penso que existe um peso para o resultado que você tem que suportar, que aí, inclusive, foi o subtítulo que eu imaginei, o peso das coisas importantes. E aí, refletindo sobre, depois de escrever o texto, qual o título se adequa, eu encontrei esse, a ética do esforço. Eu gosto muito de entender qual o valor das palavras, o que é que elas querem dizer mesmo, né? Então, eu acho justo iniciar falando sobre o porquê que eu escolhi esse nome, a ética do esforço. A ética diz respeito a um conjunto de qualidades morais de uma sociedade, de um indivíduo que está, de uma forma até mesmo não declarada, em comum acordo. Então, é como se fosse um conjunto de preceito, modo de ser da sociedade. E o esforço é aquela força interior, algo que você faz para mobilizar e chegar a alguma instância, a algum resultado. Então, nesse título por completo, essas palavras juntas, elas querem dizer que um esforço necessário para alcançar o resultado, mas pautado em algo útil que não cause um dano para você ou para o outro, a vida em sociedade, né? Então, a ética do esforço nesse sentido. Porque nem todo esforço é voltado para uma virtude. Quando é voltado para a virtude, é algo voltado para o bem e para a verdade. Quando não é, é um vício, né? Aponta para um vício, que não causa um bem para você ou para outras pessoas. Mas aqui eu estou apontando para uma virtude e não para um vício, o esforço. Porque se não houver esse entendimento, podemos utilizar esse recurso do esforço humano, característica humana, e causar um dano para nós mesmos. Pois é muito fácil cair numa vaidade do esforço. Você consegue fazer várias coisas, né, ter vários resultados, seja na vida pessoal, seja no emprego, e isso pode tomar alguma parte da sua cabeça no sentido de outros valorizarem, apontarem assim, verbalmente, dizendo que era muito esforçado, muito disciplinado, ou palavras do gênero, mas você sente que não está acontecendo globalmente, não é uma coisa boa, não está apontando, não está criando algo elevado assim. E outros autores já falaram sobre isso de várias formas. Então, eu fiz uma listagem aqui de alguns, como por exemplo no livro Educação da Vontade, Jules Payot. Ele diz que todo mundo tem uma semente, né, uma inclinação para a preguiça. Ele fala de uma forma assim, se fosse fazer uma nuvem de palavras de quantas vezes ele usa preguiça na primeira parte do livro, preguiça, quase todos os parágrafos. Porque ele diz que a vontade está voltada para o agudo, e o agudo aponta para a preguiça. É você não fazer a coisa, ou então deixar para depois. É muito assim. Então, por isso que você tem que organizar a sua vontade, tem que educar a sua vontade, para apontar para a virtude. De outra forma, a gente vai ceder a nossa natureza, cedendo então a preguiça. Ele diz assim, que a preguiça é, para o ser humano, como o peso é para a matéria. Então, se nós fôssemos, por exemplo, um papel, a pedra seria a preguiça sobre nós. Só que ele escreve a Educação da Vontade para estudantes e trabalhadores intelectuais. E ele, embora católico, ele advogava que não deveria misturar teologia com ensino, educação nas escolas, por exemplo. Só que com esse argumento, com essa metáfora que ele mesmo usa, dizendo que a preguiça é para a natureza humana, assim como o peso é para a matéria, como um papel tiraria uma pedra de si, se não fosse uma ação externa, que é aí uma graça, né? Pronto, aí São Tomás de Aquino já considera. Ele considera que é o segundo autor citado aqui, que o esforço, ele é como se fosse um dos ingredientes para uma virtude, que é importante, que é a fortaleza. Aí ele já considera, portanto, já dormiu ali. Ele considera, portanto,
aspectos metafísicos na utilização desse recurso humano, do esforço, né? O Viktor Frankl, ele aponta mais para a necessidade do uso do esforço em situações de sofrimento. Então, são grandes demandas assim, mentais, psicológicas, uma vez que ele passou por campos de concentração e tudo mais. Então, ele diz assim, para essas situações de grande demanda mental, de prejuízo mental, você tem que mobilizar um grande esforço para não ser subjugado à situação. Então, eventualmente, você vai conseguir sair daquela situação difícil. Também, um dos ingredientes que vai te fazer sair ali daquela situação é ser esforçado para dar um sentido às coisas. Então, para que você atribua um sentido a um sofrimento, é preciso ter essa intencionalidade. Então, ele aponta mais o esforço para a resolução de questões de sofrimento. Ele não explorou outros aspectos, eu não sei se ele pensa assim, mas ok, concordo nesse sentido e concordo também que em sentidos mais simples do cotidiano, como acordar na hora que tem que acordar para deixar as crianças na escola. É um esforço para algumas pessoas. Eu gosto de dormir, eu mesmo. E demanda muito esforço para que eu acorde muito cedo. Porque quanto mais criança, mais cedo você tem que acordar, né? Você acorda. Aí, como eu não sou daqueles que acordam 4 horas, 5 horas espontaneamente, que nem esse ali, aí é muito difícil, mas tem um sentido para aquilo, né? Porque sabe que quando os pais acordam, dá a liderança ali na casa e as coisas acontecem. Se acordar de última hora, aí bagunça. Então, assim, eu atribuo esse sentido que o Viktor Frankl coloca numa situação singela. Se eu conseguir colocar sentido nisso. Vai falar? Não. Certo? O São João Paulo II, ele diz assim, que o esforço é um recurso que nós temos que nos faz coparticipantes da criação, em tudo. Então, Deus nos dá o milagre da mulher ter uma gestação. Mas a parte que nos cabe é a parte do cuidar, por exemplo. Então, é a parte que nos cabe na obra da criação. Então, ele nos dá a inteligência e nós apontamos essa inteligência para o bem comum, produzir algo relacionado ao bem comum. Embora a inteligência pode ser corrompida, né, e criar coisas que não agradam a Deus, mas esse esforço, ele nos faz coparticipantes da obra divina. E nos leva à santificação. Max Weber, ele escreveu o livro A Ética Protestante. E ele diverge desses outros entendimentos. Ele diz assim que a pessoa esforçada, virtuosa, isso é uma sinalização que ele foi agraciado. É uma sinalização da graça. Não é uma coparticipação, mas o indivíduo escolhido, eleito, tem essas características. Não é que, de uma forma paralela, eu me esforço e vou recebendo a graça e, de uma forma quase naquele paralelo ali, a minha natureza sendo aperfeiçoada e eu conseguindo ter, né? A graça pra gente é isso, né? Mas para ele, a graça aponta para uma pessoa eleita e ela vai conseguir fazer as coisas. Então, é meio que já existe essa eleição e pronto. Já existe. Ortega y Gasset, na Rebelião das Massas, ele fala sobre o homem-massa, que não é o entendimento comum do homem-massa, assim, a massa da população. Não, é aquela pessoa diplomada, assim, tipo, tem diploma universitário, mas que devido a um conjunto de informações que ela obteve numa área de conhecimento humano, ela se julga capaz de fazer interpretações diversas para além do seu campo. E dessa forma, ela quer impor essa verdade que ela chegou, ela concluiu, negligenciando outras visões de mundo. Então você se fecha naquela área do conhecimento e pronto. Então você busca validação em todos os meios para isso, pequenos grupos, e aí você tenta validar só aquilo. Esse é o homem-massa. Só que o esforço nos faz enxergar, estudar constantemente outras áreas, na área de descanso, né? E nos permite amplificar o entendimento do mundo. Mas precisa de esforço, porque é muito cômodo, depois de alcançar um certo nível na profissão, numa área de conhecimento específico, ficar nisso e pronto. É muito cômodo, porque você tem sucessos materiais e tudo, e é tranquilo. Então, avançar para outros entendimentos de mundo e de estudos, outras leituras, filosofia, não é confortável, depois que tira você do conforto de um ponto alto da sua carreira. Então, esse é o homem-massa, ele
Ele segue ali. Inclusive, ele não quando ele vê alguém com destaque da sua área, por exemplo, porque está fazendo uma visão, buscando novos conhecimentos, não é que ele busque alcançar aquilo, é que ele protesta contra aquilo. Então, além de não ir atrás, ele protesta contra ir atrás. E Ortega y Gasset coloca que esse é um sintoma da decadência humana, que é que você não utilizar um grande recurso, que é a inteligência, para explorar o mundo, ter uma visão de mundo. E um livro que me chamou a atenção, estava passando pela leitura, de um filósofo que é vivo ainda, é sul-coreano, Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço. Eu achei, esse título me chamou a atenção. Aí, esse livro, ele esvazia o propósito do seu esforço, ele atribui apenas só a coisa mesmo mudando, material, e ele diz que ao aderir à utilização do esforço, nós humanos, nós estamos fazendo uma espécie de autoescravidão. Nós estamos nos impondo um sofrimento. Ele não enxerga o esforço para um propósito maior, assim, ele esvazia mesmo esse propósito e enxerga que a gente está fazendo uma autoexploração. Nós estamos e aí é para parar de fazer isso. Aí eu acho que um pouco desse pensamento vem afirmações como preciso me cuidar, preciso cuidar mais de mim, essas coisas que voltam muito para o eu e faz esquecer o outro, né? No âmbito familiar, no âmbito do trabalho, em vários âmbitos. Então, são esses autores, a mistura do entendimento desses autores, a concordância e a discordância, eu misturei tudo nos meus escritos, né? Que aí é no formato de ensaio, então não dou a referência propriamente ali, mas é um conjunto de ideias que eu vou tendo e vou escrevendo, depois reviso e tudo, mas não é um texto acadêmico propriamente, né? Assim, não tem referência aqui, mas a tradição está embutida, eu buscando respeitar a doutrina católica. Eu elenquei aqui alguns pontos chaves aí. Por exemplo, eu acho que esse esforço que eu cito no ensaio é um esforço com alma, entre aspas. É um esforço que não é pelo esforço, não é só por aqui. Aí, refletindo, cheguei a pelo menos 3 conclusões. Que não é um esforço narcísico, não é voltado para si, não é para você ter as coisas. Não é estético, assim, para você ser elogiado por pessoas da sua família ou de fora do trabalho. E não é um esforço performático, que é aquele que vai fazer com que você tenha um conjunto de medalhas de conquista. Consegui isso, um trabalho. Aí você vai ficando até um pouco, voltando para o primeiro, que é o narcísico, né? Ficando tentando conquistas mais para ter mais medalhas sociais, né? E aí o resultado ele é muito mais valorizado do que o percurso que te fez chegar a esse resultado. Se a gente impor uma valorização extrema ao resultado e esquecer das ações que foram implementadas, do esforço, do tempo e de várias variáveis que chegam ao resultado, corremos o risco de corromper todos esses caminhos. Por exemplo, eu quero um resultado material, de uma riqueza. Se eu não valorizar o percurso até lá, aí eu posso ser desonesto aqui nessas conquistas, porque o meu foco está aqui, nesse resultado. Então aqui eu vou negligenciar o que tem o peso certo das coisas importantes, subtítulo, né? Então a minha proposta é equalizar a valorização de todo o percurso, dos afetos, das ações, desenvolvimento intelectual, né, para fazer boas escolhas, para que o resultado que você almeja seja bom também e tudo seja valorizado, o percurso e também o resultado, de uma forma a que nós não corrompemos nenhum dos aspectos. Então, buscando atalhos quando não é possível, buscando se dar bem à custas de outras pessoas, né? Então, não é que quando você quer tirar o peso do percurso, você vai chegar a um resultado bom de uma forma mais leve. É que você vai chegar vazio. Então, o peso das coisas, da jornada, ele pode ficar um pouco mais leve, devido à sua competência, né? Você vai ficando mais competente para ter as conquistas que você quer, mas nunca vai ficar vazio. Apenas ficará vazio se você quiser esvaziar o peso das coisas importantes. E a gente deixa de acumular
competência ao longo do tempo se a gente ficar fazendo concessões do percurso. Então, o tempo e o esforço têm uma camada pedagógica. Se eu quero, por exemplo, liderar uma clínica médica, gerenciar muitos médicos, eu posso estudar sobre o tema, aí daqui 2, 3 meses eu tenho competência para liderar ali. Eu vou estudar sobre o tema, vou implementar alguma mudança. Mas se eu fizer uma contratação externa, vai implementar alguma mudança ali, só que eu não passei pelo processo do aprendizado, então vou ficar com essa bengala, né? Se vou ficar precisando de terceiros. Então, é isso. Quando você quer agilidade no processo, você tem que ter a consciência de algumas coisas que você vai perder. E alguns resultados você não pode simplesmente terceirizar, como esse exemplo que eu dei. Você tem que passar pelo processo para ter o peso pedagógico do processo e, com isso, você ter a recorrência do comportamento, sempre, né? Então, quando você tenta aliviar o peso por atalho, não é que fica leve, é que fica vazio. Vai ficar leve com o desenvolvimento da sua competência. E acho que a nossa cultura hoje, ela aponta muito para que a gente tenha essa intenção do resultado sem o percurso, através de coisas singelas, como, até anotei algumas aqui, alguma coisa que vem rápido, sem esforço, né? Isso aqui você faz rapidinho a comida, bota, né? Aí você vai no supermercado, você quer 20 minutos, né? Aí tudo é rápido, tudo é rápido, tudo é rápido. Então, de uma forma inconsciente, você vai assumindo a velocidade e o esvaziamento do esforço como um fator absoluto das escolhas de vida. Aí, minha proposta é que tenhamos consciência nessas escolhas. Algumas coisas tecnológicas facilitam a agilidade do processo, mas eu estou abrindo mão de um aprendizado aqui, ou então, pegando essa questão culinária, né? Eu fazia sempre ali com a minha família, um churrasco, alguma coisa, e agora eu boto ali e rapidinho aí perdeu a interação. Então, não é a comida para comer, é a comida para viver em comunidade, nesse exemplo, né? Então, alcance algo a poucos cliques. Também, acho que várias coisas nos condicionam a refletir, a pensar que o rápido é o certo e quando está demorando, está errado. É um problema que está acontecendo. E aí, se a gente assumir, se a gente introduzir esse tipo de pensamento, aí nós seremos levados a uma alma tibieza, fraca e com assídia, né? Que são palavras similares, mas têm significados diferentes. Por exemplo, a assídia é nem ter a intenção mais de começar as coisas, porque já começou e desistiu de tantas coisas que aí perdeu. Perdeu, não sabe como começar, sempre precisa mobilizar um grande volume de recursos porque não acumulou competência durante as oportunidades anteriores, aí você nem começa mais coisas, é assídia. Aí a tibieza é você até começa, mas fica fraca, não coloca esforço naquilo, né? E aí desiste, aí começa outra coisa, desiste. A assídia vem depois, aí começa a tibieza, né? Começa e termina, começa e termina. Até no livro A Educação da Vontade, ele cita como espírito de mosca. A mosca, né? Fica pousando aqui, que ela fica mudando de foco. Então, que nós possamos nos livrar desse espírito de mosca, mas que vai exigir esforço. Porque até o preguiçoso, ele tem lampejos de energia. Então ele faz uma coisa aqui, aí pronto, aí não continua, que é começar um projeto. Então ele começa muito bem, mas é o esforço e a disciplina que vai fazer com que continue. Então esforços de trabalho, esforço de uma dieta, do exercício que vai começar. Sei que são várias coisas que podem influenciar, mas uma delas é deixar de lado o esforço, que você vai precisar mobilizar uma grande energia para que passou a euforia, o período de euforia, mas agora chegou o esforço. Mais um ingrediente ali que vai se sobressair em um dado momento que você vai querer pular para outro projeto. E vencer isso vai lhe tornando competente, a fim de que em outros projetos você já começou e terminou tantos projetos que aí você se sente mais forte, então destacando a virtude da fortaleza para começar outras coisas, e aí fica um ciclo virtuoso e não vicioso. É isso, assim,
comentários, 20 minutos aqui, respeitando. Tem outras coisas para falar, mas a gente pode conversar. Que vou acender a luz, então, senão vai dar sono, né? Deixa eu ligar ali. Hã? Como é para ir movimentando?